Eu eu sou o Lucas, eu vou dar uma introdução aqui aos materiais magnéticos. Os primeiros estudos realizados nessa área, eles foram feitos no século VI, por Tales de Mileto. Ele observou a capacidade de algumas pedrinhas, que hoje nós chamamos elas de magnetita, as capacidades delas de atraírem umas às outras e também atrair o ferro. Logo em seguida, a primeira aplicação prática do magnetismo na nossa história foi encontrada pelos chineses, que foi a bússola. Ela se baseia na interação do campo magnético de um ímã com o campo magnético terrestre. A agulha, né, da bússola ela tem essa interação. No século VI, os chineses já dominavam essa fabricação de ímãs. Os estudos do ímã eles só foram voltar em 1269 com Pierre Pellerin de Maricourt, na Europa. Ele descreveu uma grande quantidade de experimentos sobre o magnetismo. E hoje devemos a ele essa denominação de Polo Norte e Polo Sul, as extremidades do ímã, bem também como a descoberta de que a agulha da bússola apontava exatamente para, apontava não, né, aponta para exatamente o norte geográfico da Terra. Bom, falando de materiais magnéticos, nós não podemos não falar, né, das equações de Maxwell que, que foram muito essenciais, né, para compor, né, na composição da base eletromagnetismo clássico. Afinal, qual foram as ideias dessas equações? Essas equações de Maxwell para o eletromagnetismo constam tipo numa unificação de quatro leis que são as leis de Gauss, tanto para a eletricidade quanto para o magnetismo, e a lei de Amperes generalizadas, e finalmente a lei de Faraday para a indução magnética. Começando com a primeira lei, que é a lei de Gauss para a eletricidade, que primeiramente foi proposta, originalmente, né, foi proposta pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss, que, que é a equivalente, né, à lei de Coulomb em situações estáticas. Essa, essa lei relaciona os campos elétricos e suas fontes às cargas elétricas, e ela pode ser aplicada mesmo para campos elétricos variáveis com o campo. Também essa lei nos permite é, associar a intensidade de um campo elétrico com a quantidade de carga, ou seja, sabendo como se comporta um campo elétrico, um campo elétrico, podemos calcular a quantidade, né, de carga que está sendo emitido para esse campo. A segunda lei de Gauss para o magnetismo, é, esta lei é equivalente à primeira lei, mas aplicável aos campos magnéticos, e evidenciando ainda a não existência de polos magnéticos. Tipo, de acordo com essa lei, as linhas de campos magnéticos, digo que essa lei diz que as linhas do campo magnéticos são contínuas, ao contrário das linhas de forças de um campos elétricos que se originam, né, em cargas elétricas positivas e terminam com cargas elétricas negativas. A terceira equação, né, que é a lei de Faraday, essa terceira equação de Maxwell, ela descreve as características do campo elétrico, originando um fluxo magnético variável. Tipo, essa lei explica, é, nos diz que os campos elétricos originados são variáveis no tempo, gerando assim campos elétricos do tipo rotacionais. Por último, a lei de Amperes, ela descreve a relação entre um campo magnético e um corrente elétrico que, o, que o origina. Ou seja, ela estabelece que, é, que um campo magnético é sempre produzido por uma corrente elétrica ou por um campo elétrico variável. Essa
para finalizar, essa foi a segunda maneira, né, que o Maxwell preveu que podemos obter, né, um campo magnético. Obrigado. Em 1778, o físico holandês Anton Brugmans descobriu que o bismuto é repelido por ímãs e não atraído. Não foi até 1845 que Michael Faraday, o físico e químico inglês, cunhou o termo diamagnetismo. Nesse momento se deu conta de que, na realidade, todos os materiais têm uma espécie de efeito diamagnético nos campos magnéticos externos. No entanto, dado que é só uma das propriedades, é possível que as propriedades ferromagnéticas e paramagnéticas predominem em muitas substâncias. Por isso, não necessariamente consideramos que certo material seja diamagnético. Um exemplo disso é a água, que não apresenta uma grande proporção o diamagnetismo, mesmo que ele faça parte de suas características. Se diz que uma substância diamagnética se move se fora de um campo magnético externo, em lugar de se sentir atraída por ele. Esse efeito ocorre quando um átomo ou moléculas da matéria correspondente não têm um momento magnético permanente. Podemos observar essa repulsão com substâncias como o grafite, o bismuto e gases nobres. No geral, o diamagnetismo apenas se nota, à exceção dos chamados supercondutores. O efeito diamagnético pode ser tão forte a ponto de que os supercondutores pairem sobre o ímã. No entanto, isso na realidade só é causado por um efeito magnético de 15 Tesla nos laboratórios, que pode ser alcançado quando exposto o material a baixas temperaturas, fazendo com que apresente a exata repulsão contrária a qualquer campo magnético presente. Desde um ponto de vista da microfísica, os elétrons na camada atômica de uma substância diamagnética se movem em um círculo pelo campo magnético externo, que corre ao redor das linhas do campo magnético. A diferença entre materiais com características paramagnéticas e diamagnéticas está na disposição dos elétrons. A maioria dos materiais que possuem elétrons desemparelhados possui características paramagnéticas, pois o elétron que está sozinho permite que o elemento seja magnetizado e atraído pelo campo magnético. E o contrário se aplica para diamagnéticos, que, por possuírem todos os elétrons pareados, se opõem à atração do campo magnético. Nos materiais paramagnéticos, cada partícula tem um momento de dipolo não nulo, que pode apontar em qualquer direção, sendo que elas não interagem entre si. Com a adição de um campo magnético externo, cada vetor partícula interage com o campo magnético. Assim, todas as partículas vão ficar alinhadas com o campo magnético e ficando paralela entre elas, mesmo sem ter uma interação entre elas, né? Provocando assim a magnetização do material. Uma observação curiosa sobre os paramagnéticos é que eles sempre se alinham com o campo magnético mais forte presente. Por isso, esses materiais eles não têm um polo específico na magnetização. Assim, tanto o polo sul como o polo norte, eles são atraídos tanto pelo polo sul como também pelo polo norte. Eu vou falar um pouco sobre os materiais ferromagnéticos. Né? E o que são materiais ferromagnéticos? Né? São materiais fortemente atraídos pelos ímãs e que, quando são submetidos a um campo magnético externo, seu campo magnético se alinha no mesmo sentido do qual ao campo que foram submetidos. E esse alinhamento ele permanece mesmo quando o material externo é removido. Né? Então é como se eles possuíssem uma memória magnética de fato. E o material, né, após removido o campo magnético externo, ele permanece com essa memória por um tempo indeterminado, né, criando assim um novo ímã. Para desmagnetizar esse material ferromagnético, após ele ser imantado, né, basta a gente aplicar um campo magnético numa direção oposta ou então esquentar o material, elevar a temperatura desse material até um nível ideal, fazendo com que a organização dos elétrons se torne aleatória. Outra característica é que o campo magnético dos materiais ferromagnéticos é muitas vezes maior do que o campo que foi aplicado. É verificado que a presença de um material ferromagnético torna um campo magnético resultante centenas de vezes mais intenso, né? E isso gera diversas aplicações. E os principais materiais ferromagnéticos são o ferro, o níquel, o cobalto e alguns dos seus compostos, né, de suas ligas metálicas. E essa propriedade de serem facilmente imantados é aproveitada na obtenção de campos magnéticos de valores elevados, como eu citei.
né? E existem diversas aplicações para esses materiais no meio da elétrica, como por exemplo no interior das bobinas, né? É muito comum colocar um pedaço de ferro com o intuito de aumentar a intensidade do campo magnético na bobina, e com isso esse campo magnético resultante vai ser bem mais intenso, e ele vai ser maior, né, mais intenso que o campo criado pela corrente elétrica que passa pela própria bobina. Então, dessa forma, o conjunto bobina mais ferro, né, passa a constituir um eletroímã muito mais forte, e esses eletroímãs podem ser usados em diversos produtos, tem diversas aplicações, né? E a gente tem aí como exemplos em guindastes de transporte de carga muito pesadas, né, em aparelhos de celular e em diversos outros produtos, né? Então temos aí que os materiais ferromagnéticos, eles são amplamente utilizados e pelas suas características próprias, né, eles têm diversas aplicações muito interessantes e muito importantes para o mundo da elétrica e eletrônica em geral. Oi, eu sou o Lucas e eu vou falar um pouco aqui da história do ímã de neodímio, que é também, né, chamado de ímã de neodímio ferro-boro, ou menos especificamente, ímã das terras raras. Ele é um poderoso ímã feito a partir de uma combinação de neodímio, ferro e boro, que foi desenvolvida nos anos de 1980 em paralelo pela General Motors e pela Sumitomo Special Metals. A motivação para o desenvolvimento desse ímã foi o pico de produção de petróleo nos Estados Unidos, atingido em 1971, e os subsequentes choques no preço do petróleo em 1973 e 1979. A evidente necessidade de encontrar uma alternativa ao petróleo para o setor de transporte criou uma corrida pelo desenvolvimento de motores elétricos mais leves, eficientes e potentes, que precisavam de ímãs superiores aos disponíveis da época. Apesar de serem mecanicamente frágeis, ímãs de neodímio possuem um campo magnético residual e coercividade elevados, e uma temperatura de Curie menor que ímãs de ferrita ou samório ou cobalto, o deixando ali, né, no principais ali ímãs usados tanto naquela época quanto hoje ainda. E uma curiosidade dele é que ele pode se suportar, né, como na imagem aí, várias vezes o seu peso. Os ímãs de neodímio representam cerca de 18% dos materiais do grupo terra rara. O metal tem um brilho metálico, ele é brilhante e prateado. Porém, ele é um dos materiais terra rara mais reativo, pois ele é exposto ao ar, oxida, forma um óxido que lasca e expõe o metal a uma oxidação rápida e adicional. Os ímãs de neodímio são compostos de uma liga metálica de neodímio, ferro e boro, e a sua estrutura é muito difícil de ser desmagnetizada, além de ter um alto potencial de armazenar grandes quantidades de energia magnética. Esses ímãs são muito poderosos em comparação à massa que possui, pois tem uma grande e incrível relação de indução por peso. Eles são cerca de 10 vezes mais fortes quando comparado a ímãs de cerâmica ou ferrite. Mesmo as menores peças têm comportamentos que pode se comparar a ímãs maiores comuns. E essa é uma das vantagens desse ímã, pois mesmo pequenas peças têm uma energia muito alta e isso os torna facilmente transportáveis. Nós vamos falar de um dos principais métodos de fabricação do ímã de neodímio, que é o processo clássico de metalurgia do pó, o ímã esterilizado. Primeiro ocorre a preparação do material para a reação. A composição básica para a maioria dos ímãs de neodímio é ND2Fe14B. Na prática, a reação química utilizada pode ser mais complexa. A reação geralmente utilizada é essa que está passando aí na tela. Os ímãs são muitas vezes feitos tanto de neodímio como boro, ambos enriquecidos, onde os ímãs acabados normalmente contêm pedaços não magnéticos de neodímio e boro nas partículas, dentro do qual são grãos de ND2Fe14B, altamente magnético. Para suportarem maiores temperaturas, alguns outros elementos são adicionados à composição. Quando uma pequena quantidade de ferro é substituída por cobalto, as propriedades magnéticas melhoram em elevadas temperaturas, porém as forças coercitiva e intrínseca diminuem. Se pequenas porções de neodímio são substituídas por diprósio, as forças coercitiva e intrínseca aumentam, porém o produto da energia máxima, que mede a força magnética, diminui. É comum utilizar o cobalto junto com o diprósio. Aí ocorre a fusão, que é a reação química descrita nessa imagem acima. Ocorre em um forno de indução a vácuo. Os produtos são aquecidos através da criação de corrente elétrica de Foucault, a qual percorre os produtos lá colocados. Tudo isso em um ambiente a vácuo para evitar contaminação.
Depois de aumentar a temperatura para obter uma liga homogênea, a liga é fundida e derramada em moldes para produzir lingotes. Aí ocorre a moagem, que é uma moagem por jato, transformando o material resultante em um fino pó com partículas muito pequenas, sendo que o tamanho médio das partículas é de 3 micrômetros. Aí ocorre a prensagem, onde o pó é prensado para formar uma peça sólida. Em uma técnica conhecida como die upsetting, o pó é prensado em uma temperatura de aproximadamente 125 graus Celsius. A peça formada é então colocada numa segunda prensa que possui uma largura de aproximadamente o dobro da altura original. Isso faz com que a direção do campo magnético desejado fique paralela à direção da prensagem, para alguns formatos. É utilizado um dispositivo que gera um campo magnético durante a prensagem para fazer o alinhamento das partículas. Aí ocorre a sinterização, que é um processo comum na indústria da metalurgia do pó, bastante utilizado na indústria de cerâmica, por exemplo. O material é comprimido em elevadas temperaturas que podem chegar até 1080 graus Celsius, mas que ficam abaixo do ponto de fusão do material, até que as partículas se unam umas às outras. As dimensões do compacto sinterizado são comprimidas 70 a 80% do compacto do pó e o volume é cerca de metade. O processamento térmico após a sinterização permite que a estrutura metálica da liga seja ajustada. Aí ocorre a usinagem. Os ímãs sinterizados são então cortados em formato desejado utilizando um processo de esmerilhamento. Por causa do alto custo desses materiais, a perca nesse processo são mantidas no mínimo. Até o momento não existe nenhuma forma de reciclar esse material perdido. Ocorre então a galvanização, que é para o acabamento, que é utilizado no processo de galvanização de 3 camadas, onde é posto níquel, cobre e níquel de novo. Esse acabamento é necessário, pois os ímãs sem a galvanização estão sujeitos a um alto nível de corrosão e podem perder suas características magnéticas mais rapidamente na presença de umidade. Aí ocorre a magnetização, que até o momento os ímãs têm apenas uma direção de magnetização desejada, porém não estão magnetizados. As peças são colocadas em um magnetizador que submeterá a um forte campo elétrico por um breve momento. O magnetizador é basicamente uma grande bobina de fios com vários capacitores e uma tensão elétrica muito alta, para poder gerar um campo magnético muito forte por alguns instantes. Aí ocorre então a inspeção final, que na inspeção final dos ímãs, já prontos, são checados diversos detalhes. Utilizando um projetor de medidas digital, é feita uma verificação das medidas para confirmar se está tudo dentro da tolerância desejada. Através de uma tecnologia chamada fluorescência de raio-x, é feita a verificação da espessura do acabamento da galvanização, testes periódicos com spray de sal e panela de pressão também verificam a qualidade da resistência do acabamento galvanizado. Um sistema de esterese magnética é utilizado para medir a curva esterese dos ímãs, que identificará se os ímãs estão totalmente magnetizados de acordo com a grade desejada, conforme esperado. Eu vou apresentar para vocês as vantagens e desvantagens dos ímãs de neodímio. Começando com as vantagens, para termos uma ideia da capacidade desse tipo de magnético, a sua atração é 1000 vezes maior o seu próprio peso. Já que sabemos, o eletromagnetismo explica que o campo magnético dos ímãs naturais, ou elétricos, possuem e atraem os objetos ferromagnéticos, ou seja, a força magnética deve ser maior que o peso. Só para ter uma ideia o quão a sua atração é muito grande. Além disso, os ímãs de neodímio têm uma resistência muito alta com digamos, a eliminação, né, do seu campo magnético, o que resulta a uma concentração de durabilidade. E também de desvantagens, nós sabemos que esses ímãs são muito frágeis mecanicamente, ou seja, eles podem perder seu estado original com muita facilidade, ou até quebrar com a presença de uma alta temperatura. Eu vou falar um pouco agora sobre as aplicações dos ímãs de neodímio, né? Existem vastas aplicações dos ímãs de neodímio, né? E hoje ele é um material indispensável para o nosso mundo moderno, né? Alguns exemplos de aplicação são em sensores magnéticos utilizados em diversos equipamentos, como aparelhos de telefonia, alarmes, sensores de presença, em diversos motores, incluindo nos novos carros com motores elétricos e híbridos, né, que muito provavelmente vão substituir aí os motores a combustão que a gente utiliza hoje aqui no Brasil e em outros países, né, que já estão sendo substituídos nos Estados Unidos aí com a Tesla, né, por carros com motores elétricos. Empresas grandes como a Volvo já estão aí incluindo motores híbridos em seus veículos, né? Outras aplicações são em aparelhos de som, fones de ouvido, HDs de computadores,
né? Mas o interessante mesmo é que os ímãs de neodímio possuem várias aplicações, né? Várias qualidades, como grande força magnética, ótima produção de energia, coercividade, mas ele tem um problema, né? Que é a temperatura de Curie, o principal problema do ímã de neodímio, pois essa temperatura de Curie, né? Que é a temperatura na qual o material vai perder as suas propriedades magnéticas, né? Ela é inferior no ímã de neodímio, né? Ele vai perder essas características numa temperatura mais baixa do que outros tipos de ímã, né? Então, com foco nisso, a ciência, com pesquisas e estudos, né, conseguiu desenvolver ligas especiais que foram desenvolvidas justamente para isso nos ímãs de neodímio, né? E um dos resultados dessas pesquisas foi em um motor na qual ele possuía térbio e disprósio, que são materiais que possuem uma temperatura de Curie mais elevada, né? E esse resultado foi um motor na qual possuía esses dois materiais. E aí a temperatura de Curie, através disso, foi aumentada num nível bastante surpreendente e satisfatório, né? Então teve um exemplo de motor que o ímã de neodímio ali aguentou uma temperatura de Curie de até 200 graus Celsius, né? Então aumentou bastante o nível da temperatura que o ímã de neodímio aguentou nesse motor específico, né? Então, devido a essas diversas qualidades e ainda a essas ligas criadas para aumentar esse defeito, né, que é esse contra que existe no ímã de neodímio, devido a tudo isso, a gente pode ver que nenhum outro tipo de material magnético, nenhum tipo de ímã, né, consegue ter um desempenho tão bom quanto os ímãs de neodímio, e é por isso que ele é amplamente usado e tem diversas aplicações em vários setores hoje no nosso mundo moderno.